Plantas e mais plantas e um jardim irrigável, feito com garrafa PET, Randall Fidêncio. Tudo bem? Tudo e com você? Tudo ótimo, melhor agora. Digo mesmo. Um jardinzinho auto-irrigável, ou seja, vai dar menos trabalho, não vai ter problema com água parada em pratinho. Pra quem reclama que tá sempre correndo. A planta vai ficar bonitinha. Olha, não fica uma graça? Olha isso aqui. Olha o olha, pegamos ao mesmo tempo. Olha, você pode ter sua hortinha. Pode misturar, então, temperinhos Suas com flores, ervas. Janela da cozinha é um bom lugar para deixar, por exemplo, olha aqui. O barbante puxa a água para as raízes. Espera, lá. Isso aqui é um barbante, não é raiz. Isso, é um barbante de algodão que vai... não é raiz. Eu pensei que fosse raiz, por isso que eu Ele está passado pela tampinha da garrafa e vem aqui nessa parte de terra, né, de substrato, para trazer a água que as raízes precisam para manter a planta assim bonita. Isso para temperinho é ótimo. Sabe por que é legal também? Porque normalmente a gente quer os temperinhos na cozinha, perto da janela, porque precisam do sol, aí já esclarecendo uma dúvida que a gente recebe bastante, na questão de sol e sombra. Então, temperinhos são fáceis de fazer, mudas são fáceis de cultivar, mas a maioria precisa de sol. Então, isso aqui cabe perfeitamente nas janelas, nas bancadas de cozinha, com iluminação. E tem várias vantagens esse vasinho auto-irrigável, porque ele é ecológico, ele é prático por questão da rega, ele é anti-dengue. E aí você pode chamar amanhã, feriado, mas também Dia das Crianças. Chamar as crianças para fazer uma atividade educativa e aí começar a despertar. E a criança acompanha o desenvolvimento da planta, é a coisa mais linda. Começa com feijãozinho, o clássico feijãozinho. Eu ia falar agora, quem não lembra da experiência do feijão no algodão? E a gente depois esquece disso, né? Acho que muita gente me fala, né? Eu lembro que eu plantei só o algodão e o feijão, mas não percebe o quanto é importante isso, porque a criança vê aquilo brotando. Não, é o tempo da coisa brotar. Nossa, é muita lição aí. É muita lição aí. A gente acaba, quando mais velhos, quando outros, esquecendo os vários significados que tem aí também. Então, o tempo, você falou, serve para todo cultivo. A primavera, que traz renovação, e as pessoas querem sempre flor, 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 flor. Fala, calma, deixa a planta no tempo dela, curte os ciclos. E esse respeito com a natureza é legal começar quanto antes, porque aí é uma porta que se abre e vai para a vida toda. Então, são as funções do nosso vasinho. Você já quer partir para execução dele? Vamos. Por quê? Qual a outra opção? Não, é porque eu recebi bastante, depois da última vez aqui, muitas dúvidas a respeito da receitinha que nós passamos do defensivo para inseticida. Então o pessoal de casa em primeiro lugar. Então primeiro vamos esclarecer as dúvidas. Isso. Que a gente pediu, eles mandaram. Então a gente vai responder. Ele vai responder. Depois a gente aprende a fazer. Saindo daqui já no Instagram já tinham perguntas falando. Sabia. Principalmente do inseticida, né? Que ficou aquela dúvida da quantidade então, e da... Randall esteve aqui, se você não acompanhou a participação dele, vale acompanhar pelas nossas redes, @Gazeta Mulheres, e pelas redes do Randall, que é Vila Nina TV. Exatamente. As dúvidas vieram, ele vai responder agora. Era um inseticida... caseiro, né? Que a gente mais tem em casa, no caso, detergente e vinagre, estão sempre na cozinha. E é para um uso genérico. As pessoas perguntaram se servia para árvore, para plantas muito grandes. Não, isso aqui é um uso caseiro, doméstico, e sim, ele tem uma eficácia comprovada, principalmente se a gente interagir com a planta, né? For lá aplicar o produto e ainda limpar, reaplicar depois de uma semana, por exemplo, e até perceber que sumiu o problema. Nossa, tinha pulgão, você trouxe umas plantas, lembra? E aí eliminou. Claro que, mesmo as plantas que eu trouxe, eu precisei reaplicar e continuar examinando. O que as pessoas confundem demais? Mancha na planta. Muita gente fala, tem fungo, tem vírus, tem inseto. Para a gente explicar rapidamente, assim, e a grosso modo fácil de entender, tudo que se mexe, que voa, é inseto. Se a gente lembrar das coisinhas voando aqui, inseto, a gente vai usar inseticida. O que não sai ao toque, ao sopro, está grudado na folha, parte dela, fungo. Coxinilha. É coxinilha? Cochonilha é inseto. Porque você consegue tirar. Lembra que a gente tirou? Cochonilha, que a gente com cotonete. É isso. Então a gente tirou, é inseto. Ele não é uma mancha na folha. Estou dizendo de mancha na folha. Aí a gente tem fungo. A gente tem uma outra receita caseira. O inseticida é para inseto. Inseto, pulgão e cochonilha, que é o que mais acontece com plantas em casa. Randall. Tá. Então pulgão e cochonilha é a nossa receitinha daqui. Então é 1 para 1. Você vai fazer de novo ou não?
Posso Não fazer, vai. não vou, como mas é que assim, era? um de detergente, Isso. 2 de vinagre. Só a gente lembrar o que é mais concentrado detergente, 1 Para 2 de vinagre. 2 e completo com água. Certo? Um pulverizador desse aqui, por exemplo. E aplico na planta toda. Aplica. Aí vai com paninho ou vai com hastes flexíveis. Isso. Com algodãozinho. Tira o E excesso. Conversa um pouquinho, né? Faz bem pra ela, mas a gente sabe que faz bem principalmente pra gente que tá ali falando. Aí esclareceu uma. Isso. Pro caso dos fungos, então, que são causados normalmente por excesso de umidade, Manchas. mancha, aquela mancha que não sai. Outra coisa que todo mundo, ou quase todo mundo, vai ter em casa na cozinha, que é o leite. Principalmente o leite integral, né? Porque agora tem vários tipos de leite, mas foram feitas várias experiências com o leite integral diluído em água também. 10, então ó, aqui eu não quis misturar para a gente não perder o pulverizador, mas a medida é super simples, é 10% de leite para qualquer medida que você for usar de água. Então se eu tenho 1 litro? 100, 500 ml, 50, olhômetro, que a gente usa muito, um pouquinho de leite completo com água. O detalhe aqui... Se for no olhômetro é sempre melhor para menos, né? Para menos. Menos leite, menos inseticida, menos detergente, menos exatamente. vinagre. Aí a diferença grande é que qualquer coisa feita com leite a gente não pode guardar. Então não adianta eu fazer 1 litro, se eu tenho 2 plantinhas para cuidar, e vou guardar, vai azedar. Joga fora. Joga fora. Então, por isso que é legal gravar o 10%, porque se eu tiver que fazer pouquinho, qualquer quantidade que eu usar de água, 10% daquilo eu vou colocar de leite. Tá. Então, se a gente... Só vou colocar um pouquinho, só pra gente misturar um pouquinho. Vai cair um pouquinho na bandeja, claro. Tem importância. E completar com água. É porque eu vou usar bem pouquinho. Então, um pouquinho a planta. Pra não guardar e não azedar. Adoro o que você fez no olhômetro, que é assim que a gente faz. Aí. Quem cozinha, né, principalmente, a primeira vez segue a receita, risca, vai que vai. Usa a balança. Na segunda você já vai. E aí é o seguinte, aqui, na hora de aplicar, a pessoa vai perceber, né? Antes de aplicar, se eu tenho, por exemplo, um canteirinho com couve, que as pessoas têm bastante, dá bastante problema de fungo, até mesmo inseto, isso aqui também resolve para inseto. O que você vai perceber? Num canteiro, na parte externa, no solo, você consegue agitar bem e aplicar sempre quando não tá sol. Então é bem, para quem madruga que nem eu, 6 da manhã ou depois das 4 da tarde. Esquece o período de sol mais intenso. Ainda que seja à noite. Cheguei do trabalho à noite, vai à noite. Vai à noite. O que você vai perceber? Num canteiro você consegue aplicar e não vai ter problema depois de cair leite numa bancada, por exemplo, porque ali é terra. Na parte interna, se eu fosse fazer aqui, eu ia mandar leite para a bancada toda. O que eu posso fazer? Trago as plantas, vamos supor que aqui o meu prato é a minha cuba da pia. Trago a plantinha para a pia, faço a aplicação. Espere escorrer. Que vai escorrer na pia, porque vai ficar um cheirinho, né? Lá no quintal você não vai perceber, mas aqui você vai perceber. Então, o leite, como eu te falei, são estudos que ainda estão sendo feitos, mas já tem comprovação para fungo e para inseto também. Tem gente que tem horta e consome bastante leite tomando e os 10% guarda para fazer as suas aplicações. Aqui 10%. E aqui eu não lembro. Quanto de detergente para quanto de... 1 colher de detergente para 2 de vinagre. Tudo que é mais forte. E 1 litro? 1 litro. Era isso que eu queria saber. Diminuiu. Vou fazer pouquinho. Colher rasa. Tá. O importante, na verdade, o detergente é mais para fazer grudar ali as propriedades do vinagre, que são inúmeras. E vinagre pode ser branco, pode ser vermelho, qualquer um? Qualquer um. Então, 1 colher de vinagre... Não, 1 colher de detergente para 2 de vinagre. Isso. O que é mais forte vai menos. O que é mais forte vai menos. Perfeito. Então, 2 completo com água. Perfeito. Apliquei e reapliquei. Agora, isso aí... Esse pode guardar? Esse pode guardar. Tá. E também, tudo que for aplicar nas folhas das plantas, evitar os horários de sol batendo nelas. Certo? Combinado? Entendido. Se tiver mais dúvida, manda. Isso. A gente falou bastante dos temperinhos e que geram muitas dúvidas, que vem sempre acompanhado daquela questão do sol e sombra, né? Que a pessoa fica ali numa super dúvida com relação ao sol e sombra. Então, também, para você se guiar assim, de uma forma muito rápida, tudo que a folha é muito escura, verde escuro... Mais sol. Eu sei que alguém ganhou um presente, um Antunes, da última vez que eu estive lindo. aqui. Aquele riscado, maravilhoso. Lindo, aquele rajadinho, vou te mandar uma foto. Isso.
Folha verde escuro, certo? Tom de verde escuro me lembra ambiente mais fechado, meia sombra, ambiente interno. Tudo que eu tenho de folha mais clarinha, no caso dos temperos, por exemplo. A lavandinha aqui, ó. A lavandinha, exatamente. Tudo que é folha muito fininha, que transpira muito rápido. E o aroma. Nossa, delícia. É ela que eu vou usar para fazer o nosso vasinho auto-irrigável. Então, tudo que é clarinho, não sei o que, folha mais fina, sol. Mais sol. Mais sol significa aquele solão do meio-dia? Depende. Significa depende, umas 6 horas de sol. É quase metade do dia no sol. Claro que vai variar de região para região. E se você pegou a plantinha e colocou na janela da cozinha e percebeu que ela sentiu demais e praticamente quase desmaiou, teve um pré-desmaio ali. Tira. Puxo ela um pouquinho, vou para lá, venho para cá. Por quê? A gente tem algumas regras para seguir na jardinagem e com a natureza, mas elas não são tão rígidas. Elas vão variando. É um relacionamento, né? Você tem que observar. Exatamente. Você tem que observar o tempo todo. Você que viu vai fazer? aí o vasinho. Olha, a pimenta tá uma graça numa garrafa pequena. Eu quis trazer de diversos tamanhos para a gente ver. Para quem tem uma bancada menor, uma bancada maior. Ai, que grau! Esse musgo é uma coisa de louco. Eu vou falar o nome, mas tem... ele não é comestível, tá? É Aspargus melindro. Então, tem o verde escuro e tem o verde claro. Aqui, na mesma planta. Como é que é sol, como é que é a sombra aqui? Esse aqui é aquele... Tem que observar. Mas esse aqui ele é bem versátil, ele vai tanto a meia sombra quanto no sol. Tá. Você pode perceber que são aqui folhinhas novas, né? O verde bem clarinho. Bem clarinho. Olha, da cor da minha blusa quase. Essa planta, muita gente vai lembrar, aí quem está assistindo já vai lembrar de casa de vovó, casa de mãe, porque... Jardim japonês. Jardim japonês, elas dizem que lembram muito renda portuguesa, então... Que é da família da samambaia. Minha renda portuguesa está tão sofrida. Será que é por causa do frio? É. E também, se você quiser mandar uma foto... Passou a época correta, mas a renda portuguesa, e já respondendo também quem perguntou de poda, a renda portuguesa, que tem aqueles rizomas, para quem não sabe, em casa rizoma é aquela minhoquinha, marronzinha, você tem que podar as folhas da renda. Então vai ficar o rizoma, do rizoma sai um monte de folha, aquele cabinho. Sim. No final do inverno, por isso que eu te falei que já passou um pouquinho. Tem que podar? Você tem que cortar, começa a amarelar um pouco a folha da Mas da ela renda. cai, eu deixo. Mas se você antecipar o processo, ela vem com muito mais força. Corta, deixa um toquinho assim. Deixa um toquinho assim. E qual a diferença de renda Vamos portuguesa supor que... e renda francesa? A quantidade de folhas, o formato delas são bem diferentes. A francesa, ela vai mais para flutuante para cima e a portuguesa mais contida, ela tá. Mais compacta. Tá, já visualizei. Vamos supor que aqui fosse então a haste da sua renda. Que é lindo. E as folhas estão abertas aqui em cima, certo? Certo. Começou a amarelar, eu venho e corto a haste, deixo um toquinho aqui. Ele sim, depois só de encostar, ele vai cair sozinho. Mas a planta parou de gastar energia com toda essa galera aqui de cima, que já está indo para fazer a passagem para virar adubo orgânico. Então você antecipa fazendo essa poda de limpeza. E dá força. Dá muita força. Me perguntaram isso da outra vez das roseiras. Isso. Que a roseira vai amarelando, vai caindo flor também, chama poda drástica ou radical, que você faz uma vez por ano e diminui bastante o tamanho dela. Tem que ter coragem. Podemos fazer isso aqui um dia, coragem. E pensando sempre no futuro, no bem futuro da sua planta e na saúde dela. Então, já fui falando de vários assuntos, esclarecendo. Se você precisar usar, tem que tirar a proteção. Aqui eu falei da gente fazer atividade com as crianças, mas como a gente vai usar estilete, coisas com ponta, é claro que você, papai, mamãe, tio, vai acompanhar e vai fazer a parte inicial e convidar a criança para fazer. A criança vai finalizar. Exatamente. Então, ó, vamos lá. A gente tem a garrafa normal, que iria ser descartada. Que medida que eu uso assim para saber fazer um funil? A gente tem um funil, né? Como se fosse um funil. Então, aqui a gente tinha o rótulo da garrafa, certo? Certíssimo. É um formato praticamente de um funil. Certíssimo. Embaixo você bem falou, parece uma raiz, mas não é. É barbante. O meu ponto de corte na garrafa é só saber que aqui estava o rótulo. Certo. Então, nessa parte de baixo é que eu vou começar a fazer o meu corte para fazer o meu funil. Eu posso iniciar com o estilete para fazer aquele cortinho inicial. Ó, aqui tem o risco, correto? Correto. Então, eu posso fazer com bastante cuidadinho. E se eu tiver com pressa, vou fazer muitos, eu continuo com o estilete, que no meu caso vai ficar um pouco torto. Eu prefiro fazer o início com o estilete, depois eu pego uma tesoura, venho no ponto que eu quero,
vai dar muito mais firmeza. Dependendo da idade da criança, a partir daí a criança pode pegar uma tesoura sem ponta. Ela vai ter a tesourinha dela, né? Das atividades de escola. Quer dizer, era assim, né? Não sei se continua. Tomara que sim. Sei mais. Porque é tão lúdico, tudo que a criança puder fazer para estimular imaginação e legal. abrir, é muito legal. Aqui, praticamente, a gente já tem o nosso vasinho. Só que eu preciso fazer a água passar de lá para cá e daqui para lá. Então, eu preciso furar a tampinha que por ela vai passar o nosso barbante, que é importante que seja de algodão. A gente que tem muita ferramenta em casa vai fazer pelo menos o início com a furadeira. Furadeira parafusadeira. Quem tem muito medo, eu vou mostrar uma furadeira caseira, aquelas bem arranjadas. Eu posso só iniciar aqui com a minha furadeira. Ó, só iniciar, sair um pouco, ou nem isso. Que eu poderia... direto com a tesoura. Com a tesoura, ou quem não tem força, olha aqui a minha furadeira arranjada. Ótimo, melhor. Vou esquentar o prego. Isso. Para não queimar a mão, uso o alicate, esquento bem, venho e... Marca. Marquei, aí eu pego a tesoura. A gente já tem uma marcaçãozinha aqui, aí. certo? Com a tesoura você vai e abre. Aí, eu trouxe 2 barbantes aqui, ó, o vermelho e o... De duas espessuras diferentes. Espessuras, exatamente. Dependendo da planta, do tamanho da garrafa que você vai fazer. Não pode ser o que eu tenho em casa. Pode, aqui de preferência esse de algodão, ele vai ajudar. Esse vermelhinho também. Não pode ser nada sintético. Não, sabe aquele barbante? Água. Aquele barbante, cor de barbante? Branquinho? Sim, pode. Pode pegar vários fios. Sim, fica lindo. Isso. Eu já tô me vendo fazendo, Randall. É uma delícia isso aqui, porque aí eu tenho o furinho, certo? Na tampinha, a gente vai passar o barbante, ou, como disse a Regina, a nossa raiz. A raiz. E para conseguir trabalhar com segurança, no meio do barbante eu vou dar um nozinho. Já vou te mostrar por quê. Para não passar pelo furinho. É isso, porque daí você consegue mexer. Simples assim, eu querendo dar uma melhorada, uma sofisticada. Eu era aquela criança que gostava de Já estava adivinhar. plantando já. É. Aí, ó, para a raiz passar lá para dentro, é só você... Eu gosto de trazer eles assim montadinhos e alguns até vazios, tem gente que é muito visual, né? Precisa olhar para enxergar. Eu sou super. Então, ele é isso aqui, ó. Ele desmontado, Ai, que pronto, graça. só faltando plantar. Aqui, vários fios. Eu usei até uma régua com uma fita para facilitar na hora do corte. Ó, o barbante que eu tenho é muito fininho, coloca vários. Coloca vários, exatamente. Aqui embaixo. Acho que deu para ver, né? E você fixou aqui? Não, eu coloquei a fita só para, como eu te falei, tá com uma garrafa. Tá solto, ó. Aqui, ó. Para facilitar o corte. Não tinha entendido. Tá. Não tem gente que vai fazer assim, vai sair assim a garrafa, então para cortar retinho... Nossa, se colocar um manjericão aqui, vai virar uma toceira. Vai virar uma toceira. Ó, o que você ia falar? Eu que te cortei. Para não ficar tudo torto, você Não, eu usei a fita só para ter uma guia, porque a garrafa é muito larga, né? Uma circunferência muito grande. Aqui a gente tem, então... Você gosta de Antur, hein, Randall? Toda vez você traz um bonito. É que sabe que pouca gente conhece esse aqui, que é o Million. A gente fala miniatura, mas é Million, porque essas florzinhas, olha a quantidade de florzinha. Eu vi. Tá lindo. É muito bonitinho, não é? Muito bonitinho. Eu gosto porque é ambiente interno, planta para dentro de casa, para animar, para trazer aquela cor que a gente gosta tanto. Então, bom, aí, assim como no vasinho normal a gente usa as pedrinhas para drenagem, aqui eu vou usar também, segura o barbante, tá? Senão ele vai ficar lá embaixo. Vira um pouquinho. E tem que ser um barbante que saia... Na verdade ele vai ficar escondidinho aqui, maior, porque você, né, quanto mais ele conseguir passar pelas raízes, é melhor. É o que vai irrigar. Se ele ficar muito curtinho aqui embaixo, não adianta. Então, eu deixo isso aqui até por segurança. Perfeito. Né? E para plantar, que a gente precisa? Terra. Mas como é que você chama? Substrato. Substrato ou terra vegetal. Tem importância sujar. É aquela sujeira linda que a gente chama, né? Não, imagina. Pode pegar a terra do quintal? Pode. Deve, aliás. Economiza, ó lá, puxa o barbante para o meio. Posso até fazer assim com ele. Tá. O importante é que ele esteja aqui, que a gente saiba que ele vai... Espalhado, né? Pelo... Bom, não precisa nem perguntar se você gosta de lavanda, porque como eu já sei que você... Adoro lavanda. Adora os aromas e tocar e perfuma a casa. Perfuma a casa, exatamente. Acalma. Às vezes você tira assim, coloca embaixo do travesseiro, tá uma delícia. Uhum. Faz uma maceradinha assim, não é? Gostoso. É muito bom.
É aquele cheirinho que acalma. É. Aí, ó, eu peguei uma muda de saquinho, porque é fácil de encontrar. Quem não tem plantaçãozinha em casa, não tem canteira, é fácil de comprar na feira, no mercado. É. Isso. Aí, ó, a gente sempre ajuda na hora de fazer o plantio, eu já falei isso aqui outras vezes. Eu tiro um pouquinho de terra para liberar as raízes. Para respirar. Para respirar, para já sair feliz da vida. E é só depositar no nosso vasinho. Olha que beleza. Ficou elegante. Ai, não gosto. Ficou elegante, estilo mulheres, né? Não podia fazer menos do que um vaso, outra coisa, né? Ai, não gosto da garrafa pedestal. Coloca num cachepô. Exatamente. Tem gente que não... Eu gosto, mas tem gente que não gosta. Isso, exatamente, porque acha um pouco... rústico demais. Rústico demais. Mas como eu te falei, isso aqui é pra gente iniciar um processo, iniciar um plantio, iniciar um gosto pra gente, mas eu adoro falar, principalmente pras crianças. Vamos aproveitar o dia de amanhã, que muita gente vai estar em casa. Se fosse o feijãozinho, coloca o feijãozinho aqui e vai observando. Vai observando. Tá. Por que é um início e um processo? Porque daqui, logo, logo, a garrafinha vai ficar pequena, vai ser um vaso pequeno. Quando a gente tem que mudar, respondendo outra dúvida, quando que eu preciso mudar uma planta de vaso? Muita gente se preocupa demais com isso. Quando começa a ficar desproporcional o tamanho da planta para o tamanho do recipiente que eu tenho. É igual tirar bebê do berço. Ficou grande demais, tira do berço. Tira do berço porque ele está começando a andar. É. Aqui a gente vai passar por um vaso, por um canteiro, por uma floreira e, para a gente não falar que não entregou 100% do que era o combinado, faltou colocar água, né? Quanto que eu ponho de água? O suficiente para encostar na tampinha da garrafa. Ó lá. Peraí. O barbante estava seco, ó, coloquei um tantinho. Ai, a plantinha já ganhou casa nova. E vou descer, ó lá. Devagarzinho ela vai encharcar e começar a molhar. Vamos supor que você fez um plantio no dia muito quente, a mudinha está só endireitada no vaso, que muda planta bonita, é centralizada e bem em pezinho. Aí você vê que está tudo muito seco. Em vez de eu esperar começar a puxar água, que eu faço? Venho com o meu regadorzinho. Já põe em cima. Já dou aquela força aqui por cima. Dá uma força pra amiguinha. Vou até colocar um pouquinho pra amiguinha, ver se a gente enxerga a água escorrendo lá pela borda do vaso. Por aqui, escorrendo lá pra baixo. Aqui eu já tenho um início de vida nova pra minha mudinha. Peraí, mantém sempre esse tanto de água. Sempre. Agora, ou espera acabar e depois preenche. As duas formas vai dar super certo. Tá. Por quê? Se a gente falou no início aquela pessoa que acha que não tem tempo ou que não para fazer isso, para cuidar da planta, já coloca e deixa. Tá. Olhei, tá ali perto de mim um vasinho desse, né? Então eu olhei, tá seco, eu completo. Mas como a gente sabe que a planta vai estar super hidratada, dá para passar uns 2 dias, inclusive, para quem vai viajar e quer preservar uma mudinha nova e tal, também é uma opção. Ou, como eu te falei, rega um pouquinho por cima, completo aqui e saio tranquilo. Só vou me preocupar em encher o recipiente de novo quando estiver seco. E aí o céu é o limite. Se eu tiver um galãozão grandão, aqueles de água, e quiser fazer um vasão grandão, colocar uma a gente vai fazer depois alguns que você pega até o formato do galão e faz a orelha e coloca brinco. Mas isso aí é uma brincadeira para um outro dia. Faz quase um cachepô temático. Fica super lindo. E é mais um objeto que você não descartou, que poupou a natureza e incentivou alguém a começar um convívio com a natureza e com as plantas que são super Essa Maria Sem Vergonha pode cair. Poxa, pode ficar um tempão aqui, Maria Sem Vergonha. Algumas pessoas devem chamar em outras regiões de beijinho. Beijo. É uma planta super fácil de cultivar, super tranquila, adora água. Maria Sem Vergonha onde que chama? Acho que no interior, no interior é de beijo. São Paulo. Não, olha, no meu interior é Maria Sem Vergonha Maria Sem também. Vergonha? Tem muito naquelas estradas de serra, né? Um ambiente meio sombreado e úmido. Então, umidade que ela gosta vai se dar super bem. A gente só vai evitar fazer isso, por exemplo, com uma suculenta. Tenho certeza que já vou perguntar de suculenta, porque são super amadas. Vou evitar, porque eu sei que aqui as raízes vão estar constantemente úmidas. Suculenta, aquela pequenininha, violeta. Violeta. Também não. Rosa do deserto também não. Manda pro Randall, @VilaNinaTV. No Instagram, no YouTube, tem um site que é vilanina.com.br. Tá vendo? Ele responde ou pelas redes dele ou vem aqui e responde. E tem uma live que eu faço toda semana, faz 3 anos já, com uma assistente super especial que é a minha mãe. Toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Eu falo de planta, ela conta caso, conta piada da receita. Toda segunda, 7h30? E toma uma cervejinha, 7h30 da noite. Chama Segundinha, só linda. A gente tira dúvidas ali ao vivo, então faz 3 anos já. Como chama a cervejeira?
Zita. A dona Zita. Dona Zita, super fã sua, não preciso nem falar. Ai, Zita, com uma cervejinha e o filho do lado plantando. Que programão para segunda-feira. E eu na água, e o pessoal falou, mas aí como assim? Eu falei, é assim. Deixa a Zita na cervejinha dela. Ela virou a estrela da nossa live, assim, a convidada de honra que não sai mais. Então, segunda-feira, 7h30 tem live. Toda segunda-feira, 7h30. Entre em contato com o Randall que ele responde. Adorei, meu querido. E hoje foi sem estresse. Parecia até programa gravado, né? Fez tudo. Meu querido, feliz feriado para você. Eu não sei se você comemora o dia de Nossa Senhora, mas... Sim, acho super importante, acho muito bacana. Descansar também. E também, no meu caso, eu descanso também colocando a mão na terra. Arejando a cabeça. E respirando melhor. Muito obrigada, meu Obrigado querido. A você.